Eu sou Leila de Paula e esse é mais um capítulo do livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 11. Aprendizagem constante. Mergulhada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Embora o dia estoasse de luz e o céu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol. A presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Parecia uma área de guerra que sofrera pesada artilharia acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balouçavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo em que se acumulavam nas areias e nas vastíssimas regiões atingidas pela destruição da fúria do tsunami. As pessoas revolviam os montes de entulho, tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontravam-se em observação, quando veio até o nosso mentor uma senhora desencarnada com traços do norte da Europa, remanescente da sua última jornada terrestre, pedir ajuda. Sintetizou a rogativa, informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país, para desfrutarem das regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes e sonhadoras locais, pelo porte atlético e pela habilidade no surf que se destacava no meio de todos. Em razão desses requisitos, tornara-se um conquistador insensível, que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadição e o comércio carnal. Financiava viagens de algumas interessadas em aventuras e comercializava-as com organizações mafiosas, que as transformavam em escravas do sexo no seu e noutros países por onde circulava. Logo, porém, as moças ludibriadas chegavam às cidades nórdicas da Europa. Tomavam-lhes os passaportes e explicavam-lhes que teriam que pagar o empréstimo das passagens e de tudo quanto a partir dali lhes fosse oferecido. O tipo exótico das moças quase adolescentes, em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada, e quando se davam conta, era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já se lhe tornara habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois, era o espírito que pedia ajuda, tentara inspirá-lo à mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou. Já se tornara habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era seu neto, infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois, era o espírito que pedia ajuda, tentara inspirá-lo à mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou. Estou informada por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe, e embora se trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X, à hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficara quase soterrado no entulho, e só agora, vários dias após, fora encontrado ainda com vida e conduzido à emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles convocou-nos a nós, a mim e a Oscar, para que o acompanhássemos, enquanto os demais prosseguiriam no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos os muito atendidos em estado grave. Colocado no aparelho para os estudos computadorizados, os médicos concluíram pela delicadeza do seu quadro. Encontrava-se em coma,
com a vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque do paredão de água. Dr. Charles observou-o e explicou à anciã. Nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado, sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza comprometeram-lhe outros órgãos e a bomba cardíaca destrambelhou-se sob o esforço exaustivo, tendo ocorrido nesse período 2 paradas que mais comprometeram o cérebro em razão da anórexia decorrente. O mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo, debatendo-se nas mãos fortes de 2 adversários cruéis, que o ciliciavam com vergastadas, ao mesmo tempo em que o ódio que exteriorizavam era absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio dos chakras cerebral, solar e cardíaco, afetando-lhe o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era uma caraça demoníaca, ameaçava. Morrerás, infame! Nós que te queremos aqui, quanto antes, para punir-te pelo mal que fizeste às nossas filhas. Como podes destruí-las no comércio da carne, utilizando-te da sua ignorância, para que fruas prazeres insaciáveis na tua doença moral? Nunca te perdoaremos por invadires nossos lares e desgraçares aquelas a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários e a aplicaremos conforme o fazes com as tuas vítimas. Estrondosas gargalhadas e loucura faziam-se acompanhar a cada acusação. O outro estertorava à medida que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz, que degradas todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Porque somos pobres, pensas, cinicamente, que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão nas tuas terras? Pagarás os crimes, como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, miserável. E contínuas exprobações eram enunciadas entre rilhados e mãos agitadas em atitude agressiva. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o desditoso com as suas faces transtornadas, a que lhe produzia infinito pavor, levando-o a debater-se em pranto e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei o mentor que me explicou. Nossos irmãos estão tentando matá-lo, isso é, procuram impedir que se assenhoreie do corpo, intoxicando com as vibrações do ódio o órgão cardíaco até o mesmo cessar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo a injeção dos fluidos venenosos eliminados pelos adversários e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Depois de ligeira reflexão silenciosa, acentuou. Ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto informando. Sem que recupere a lucidez, terá uma longa existência vegetativa de reparação. Ato contínuo acercou-se dos litigantes, condensando o perispírito, até permitir-se ser percebido pelos algozes, e pôs-se serenamente a dialogar com os mesmos. Reconheço, afirmou com a tonalidade bondosa na voz, a justeza das vossas argumentações em referência ao paciente. No entanto, a aplicação da justiça compete a Deus, que conhece em profundidade cada um de nós. Jamais saberemos como corrigir alguém, quando dominados pelo ódio e desejosos de vingança. Nosso jovem é leviano, vem cometendo crimes hediondos, sem dúvida. Arrebatá-lo pela morte não será igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal, de maneira alguma, se infere no contexto da vida? Considerando-se, portanto, a circunstância, a vossa disposição de discipliná-lo, de retê-lo no além-túmulo, a fim de apressardes a sua punição, violenta as leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas mãos a clava da justiça. Furibundos, ambos reagiram, enquanto outros agitados entregavam-se à gritaria,
tentando gerar perturbação. Não necessitamos de juiz estrangeiro, revidou um deles. Conhecemos as nossas leis e por elas, pelo Alcorão, assim como através da Sharia, sabemos como conduzir-nos, aplicando as chibatas correspondentes ao crime. E são vários os crimes de desonra e degradação de vidas por ele cometidos. Portanto, na terra, punidos com a pena de morte, o que estendemos até aqui. Agradecemos a interferência de cristãos em nossas decisões, permitindo-nos continuar com os nossos propósitos, porquanto estamos dentro da lei. Isso poderia parecer correto, alvitrou o benfeitor resoluto. Nada obstante, o Alcorão também fala de misericórdia, e que somente Alá é justo, benevolente e sábio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconhece a grandeza de Jesus e da sua doutrina. Portanto, a verdade tem caráter universal. E no caso em tela, não importa que a interferência seja por intermédio de muçulmanos ou de cristãos, mas que esteja baseada nos sentimentos de misericórdia e de amor, ambos de caráter divino, portanto, inderrogáveis. Não nos interessa sua colaboração, mas sim a concretização dos nossos objetivos, que são inamovíveis. Compreendemos perfeitamente a vossa dor, assim como a de outros tantos. Ei-lo campeando em toda parte nesses tormentosos dias que enfrentamos. Somente a sabedoria divina conhece as razões para tudo quanto vem sucedendo, desde o momento do infausto acontecimento sísmico. Comove-nos o sentimento de solidariedade dos países de diferentes partes do mundo aqui presentes, contribuindo em favor das vítimas da ocorrência terrível. Nenhuma preocupação com a crença, a moral, a conduta dos que se encontram em aflição. Há em todos o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento do próximo. A mesma atitude solidária estabeleceu-se além das formas físicas sobre a égide do amor. Desde que estais insensíveis à compaixão, apelamos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso considerai-vos isentos de erros, atravessantes a caminhada terrestre sem haveres contraído dívidas, ou gravames ante as situações penosas de outros? Deste modo, fazei com o perturbador da vossa paz, conforme gostaríamos que fizesse em relação a vós outros, como se estivesses no seu lugar. A palavra era passada de imensa compaixão e ternura, envolvendo em dulcidas vibrações de harmonia aos agressores, que ficaram algo aturdidos momentaneamente, logo retornando ao ataque. Ofereci-vos a bênção da caridade para com os criminosos e reages, voltou a afirmar o mentor. Agora, vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como essas. Silenciando, pôs-se a orar em profunda concentração, no que o acompanhamos de bom grado. Suavemente uma claridade os envolveu e Ana, que continuava com o archote na mão direita erguida, depô-lo no solo e, acercando-se de ambos dentro da luz superior, abraçou-os com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido à pressão dos adversários. Subitamente, os dois adversários foram dominados por estranho torpor e, amparados pela enfermeira espiritual, foram colocados no solo a fim de serem transferidos por generosos auxiliares convocados mentalmente pelo Dr. Charles, que então aplicou energias saudáveis no enfermo em estado comatoso. Vimos o encaixar do espírito no corpo e logo depois um estertor sacudiu todo, transformando-se em uma convulsão. Ele sobreviverá, informou o médico sábio. Receberá os recursos hábeis e em breve poderá ser transferido para o lar, de experimentará a longa trajetória da recuperação. A nobre senhora desencarnada, muito comovida, agradeceu ao culápio espiritual e abraçou o neto querido. Quando retornávamos para os labores sobre nossa responsabilidade e porque me parecesse oportuno,
Pediu-lhe licença e interroguei-o. Pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso e atento, o orientador respondeu: podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Isso ocorre com frequência? Interroguei-o surpreso. Sim, esclareceu, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecer-nos de que esse é o campo das causas, o mundo espiritual onde se originam as ações e feitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes inspirações, também origina reações devassadoras, quando seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. Em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram os deambulantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual, esses desalmados perseguidores do bem, e utilizam-nos com a frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal e, quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte, em estado de vigília, danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as, se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciem. Tudo quanto ocorre na soma procede da psique, portanto, do espírito, que é o condutor do carro material. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se qual ocorre também com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns, crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se afeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhe expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todos estejam envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse interim, chegamos à nossa área de atividades espirituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreendera sem aviso prévio e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno da inevitável presença da morte.